Eu recomendo o Roberto Chiniachique com o peito aberto. Não é porque é meu amigo, não. Porque você sabe que ele é um campeão. Roberto é um vencedor, um campeão. Roberto merece ser lido, ouvido e visto. Assista ao DVD agora, mude de atitude e você vai ter um grande amigo que é o Roberto. Vocês vão adorar o DVD dele. Curtam. Eu adoro os campeões, adoro pessoas como você, que levanta todos os dias com o coração cheio de amor, cheio de garra, cheio de vontade de vencer. Adoro os campeões como vocês, da sua equipe, que são unidos, que procuram sempre o mesmo destino, o mesmo objetivo. Eu admiro os campeões, que são aquelas pessoas que transformam não só a sua empresa, mas a cidade, o país. E graças a você é que nós poderemos sempre pensar no mundo melhor. Gente, bom dia. Uma honra estar aqui com vocês. Nós vamos falar sobre a Revolução dos Campeões. E eu não acredito que campeão goste de ficar muito tempo sentado. Então, antes de eu começar propriamente, eu quero pedir para você ficar em pé. Abraça 3 pessoas, dá aquela massageada nas costas, só para... Opa, tô aqui, acordei. Vamos começar a palestra então agora, né? Então, já falei bastante, não sei o quê. Eu adoro os campeões. Eu adoro os campeões. Quem são os campeões, gente? Aquelas pessoas que revolucionam o negócio, que revolucionam a vida, que fazem não só a sua empresa, a sua carreira, o seu mundo mudar, fazem o mundo todo mudar. Vou pegar um exemplo de campeões. Hoje você liga para um call center nos Estados Unidos, com serviço de atendimento ao cliente. Onde que está? Em muitos casos, sentada a moça que atende esse call center? Na Índia. Que cidade? Bangalore. A moça de Bangalore atende o telefone, telecomunicações barato. Essa moça ganha $200, é muita grana ganhar $200. Ela compra iogurte, ela compra frango. A empresa norte-americana paga $1.000 pelo trabalho dessa moça. É nada. Eles pagariam 5, 6 mil dólares para uma norte-americana fazer isso. O sujeito que recebe $1.000 fica com 800. É uma fortuna. O cara tem Mercedes lá em Bangalore. Esse sujeito, em vez de ficar reclamando, pô, ninguém me ajuda em Bangalore, eu não vou fazer nada em Bangalore. Bangalore não vai dar certo. Ele fala, o que eu posso fazer? O mundo dos negócios, gente, não está em São Paulo, não está em Ribeirão Preto, gente de Ribeirão Preto, não está em Santos, não está no Rio de Janeiro, em Recife. O mundo está no mundo. O mundo está no mundo. A palestra que a gente faz hoje, meu representante do Japão está aqui, é o que nós vamos fazer no Japão, é o que nós vamos fazer no Paraguai em setembro. É o mundo. Onde que acontecem os negócios? No planeta Terra. O planeta Terra é o mundo dos nossos negócios. Os campeões percebem as oportunidades. Os campeões não ficam reclamando da competição. E a competição, gente, acontece em todos os níveis. Eu vou contar uma história muito bonita da minha vida. O André agora tem 10 anos, mas quando essa história aconteceu, o André tinha 7 para 8. O André joga muita bola. Muita bola. O técnico do André, o professor do André, o André com 7 anos, o técnico chegou e falou assim, Roberto, o André vai desmotivar se ele ficar nessa turma dos 7 aos 10. Eu falei, o que você acha então que a gente faz? Põe ele na turma dos 10 aos 13, para ele ter mais jogo para ele jogar. Eu falei, tá bom. Então ficou o André, ele treinava das 9h30, das 8h30 às 10 no time maior, e depois das 10 às 11h30 ele treinava no time de crianças menores. Passou uns 3 meses, o técnico falou assim, Roberto, o André vai desmotivar. Eu falei, por quê? Pô, ele está muito acima dos caras aqui. Eu falei, o que eu faço com ele? Coloca no Pequeninos do Jockey. Os boleiros daqui sabem do que eu estou falando, não é verdade? Pequeninos do Jockey.
Eu peguei, né, o Pequeninos do Jockey é um projeto social. Pega gente pobre, ajuda a gente pobre. O Pequeninos do Jockey formou, do pessoal que está jogando agora, Zé Roberto, Pequeninos do Jockey, Júlio Batista, Pequeninos do Jockey, o André, que estava no Santos, Pequeninos do Jockey. É uma fábrica de campeões. Mas, pessoalzinho super simples, jogos em todas as periferias, gente armada, aquele negócio todo. No Pequeninos do Jockey tem o time D, tem o, vamos lá, A, B, C, D. A molecada que chega fica no D. Não disputa campeonato, não nada. Então o André chegou lá, ficou jogando, treinando no D. Passou um mês, o técnico do time A chamou o André para jogar no time A, que ia começar um campeonato. O André fez meio treino e entrou de titular, centroavante, no time A. O André arrebentou o jogo, jogou muito. Quando ele terminou, eu vi que ele não saiu comemorante, como ele sempre saía. Que sacanagem, você viu o zagueiro gritando pro outro, quebra o cara, chuta o cara. Aí o André já estava mais velho, já estava com 8 anos. Ele está reclamando que os caras estão querendo quebrá-lo. Aí eu pensei, falei, Deus me ajuda aqui rápido. Aí eu cheguei e falei assim, André, quantos gols você marcou? O que você quer que os caras da defesa falem? Olha como o japonesinho joga bem. Pô, eles vão fazer alguma coisa para você não marcar gol, pô. E nem todo mundo teve a educação de valores que você teve. Aí eu falei, precisa dar um jeito de marcar gol em cima dos zagueiros que vão te dar porrada. Esse é o mundo. Esse é o mundo. É o mundo ideal? Não é o mundo ideal. Infelizmente é o mundo que nós temos. O mundo é um mundo de competição. Você monta o seu supermercado, está dando certo, ninguém vai falar, olha como está legal o supermercado deles. O que eles vão falar? Quebra o cara. E você precisa dar um jeito de ser rápido. Os campeões não ficam reclamando que estão querendo quebrar ele. Os campeões vão para cima. Toda hora a gente grita, André, vai para cima. Vai para cima. E é super lindo ver o André indo para cima. Falando ainda de campeões, esses dias eu fui convidado para falar para o time B de um grande time de São Paulo. Um dos 3 maiores dos grandes. Não vou falar qual time que é, por questões religiosas. Eu sou corintiano, não foi no Corinthians. Mas um grande amigo falou, Roberto, o técnico, meu filho joga no time B, do time tal, você pode falar com o time B? Falei, tá bom, amigo pedindo, você vai no adversário falar. E aí aquele monte de garotos de 18, 19, 20 anos, falei, bom, deixa eu falar para esses caras, e aí vou falar para vocês jovens. Aí eu juntei com a molecada, falei assim, qual é o sonho de vocês? Aí eu falo assim, meu sonho é ser famoso, meu sonho é ganhar bem, meu sonho é ir para a Europa. E alguém falou assim, meu sonho, doutor Roberto, é dar uma casa para os meus pais. Quando ele falou, meu sonho é dar uma casa para os meus pais, todos os garotos, porque eles vinham de uma infância muito pobre, todos os garotos, eu também, eu quero dar uma casa para os meus pais, eu quero dar uma casa para os meus pais. Todo mundo queria dar uma casa para os pais. Eu olhei para eles, da mesma maneira que eu estou olhando para vocês, especialmente para aquele grupinho ali do fundo, eu olhei para eles e falei assim, você sabe quanto custa uma casa para os seus pais? Deixa eu ver se vocês entendem de futebol. Aí um gritou, 200 mil reais, o outro assim, 250, 300, e aí começou. Eu peguei e olhei para eles e falei assim, vocês não entendem nada de futebol. E eles ficaram chocados, porque eles passaram a vida inteira, como o André, jogando futebol. Eles passaram a vida inteira jogando futebol, e eu falei, vocês não entendem nada de futebol. Eles tomaram um choque. Para alguns de vocês que têm o sonho de dar uma casa para os pais e ainda não deu. Para alguns de vocês que querem dar a melhor educação para os seus filhos e ainda não deu. Quanto custa a casa dos seus pais? Eu olhei para os garotos e falei assim, deixa eu explicar quanto que custa a casa dos teus pais. A casa dos teus pais custa pelo menos 100 cotoveladas na boca com sangue.
E depois de cada cotovelada, você ainda tem mais vontade de ir jogar e dar a casa para os teus pais. A casa dos teus pais custa umas 3 entradas pesadas por jogo. E você tomar uma entrada forte e você fala assim, eu vou continuar porque eu quero dar a casa para os meus pais. A casa dos teus pais custa treinar com dores no corpo, porque eu não sei se você sabe, esporte de alta performance, Daiane dos Santos, Gustavo Bosch, todo esse pessoal treina com o corpo dolorido. Casa para os pais significa amar teus pais. E vocês vão ter muitos momentos para vocês dizerem se vocês amam seus pais ou não. Porque amar os pais não é falar aqui para o Roberto. Amar os pais é na hora que apresentarem a cerveja, você olhar para a cerveja e você falar assim, eu amo mais meus pais do que essa cerveja. E eu vou contar para vocês, 30 anos de esportes, a maioria dos jovens atletas amou mais a cerveja do que os pais. E os pais vão ficar lá na favela onde eles estão. Amar os pais é na hora que essas piranhas que querem a sua grana chamarem você para uma farra na véspera do jogo, você olhar para elas e você falar assim, eu amo mais meu pai do que a Zorra. E eu vou me concentrar para chegar no dia do jogo, jogar legal. Amar teus pais não é agora, que está aqui a gente sentado na concentração. Amar teu pai é na hora da farra, da zorra, dos amigos falarem, larga de ser bobo. Você fala assim, não, eu sei o que eu quero, eu amo meus pais e ele vai ganhar as casas. Os campeões, gente, são pessoas determinadas. Muita gente fala assim, Roberto, como é que faz tese de doutorado aos 50 anos, tocando empresas, fazendo palestra? Gente, acordando às 5 horas da manhã. Não tem muito jeito. Indo dormir às 2 da manhã. Agora, você ama seus pais? Você ama seus filhos? Você ama seu futuro? É nessa hora que os campeões falam, eu vou. Minha amiga Hortência, Oscar, como que esses caras chegam a ser essas mãos santas maravilhosas? A Hortência fala. A maioria das pessoas treinam até doer. Eu treino até realizar meu objetivo. Por quê? Porque vai doer. Tem uma frase que todo mundo fala assim, eu quero fazer o que eu gosto. Gente, legal fazer o que gosta, e faça o que gosta, mas eu vou te falar, no meio do que você gosta, tem um monte de aeroportos que nós palestrantes temos que ficar esperando. Meu irmão caçula Gretes, Roberto, eu estava em Formiga, vim de ônibus, porque estava um caos no aeroporto, que o avião de Formiga, e vem no aeroporto. Mas o meu irmão caçula Gretes ama os filhos dele, mais do que qualquer mordomia. Então vai pegar o ônibus. É nessa hora que os campeões falam, eu fico. Porque eu vou contar uma coisa para vocês, gente. A vida é dura pra cacete. Não sei se já te explicaram. E eu vou falar para vocês, o campeão, ele sabe que ele vai perder, porque perder faz parte da vida. Ele sabe que ele vai tomar porrada. Ele sabe que a cabeça dele vai ter galo de tanta porrada que ele vai tomar, e ele continua. Por quê? Porque quem tem as ilusões, a fantasia de que a vida vai ser light, vai cair na droga ou desistir dos sonhos. Os campeões sabem que tem cotovelada. Eles não ficam reclamando, fulano me sacaneou. Vamos embora, vamos em frente, avança. Vão ter um monte de pessoas que vão te trair. Mas eu quero dizer para vocês, está lá no final do livro do Segredo dos Campeões, vai ter muita gente que vai te trair, mas não é por causa disso que você não vai manter os teus verdadeiros amigos. Vão ter muitas horas que a gente tem, Cristo, o maior dos mestres, teve uma hora que ele falou, Pai, dá para afastar o cálice? E o que o Pai fala para o Cristo? Eu estava lá, eu vi o que o Pai falou. O Pai falou, tu tem que segurar essa, meu filho. E Cristo, o Cristo, Filho de Deus, fala, que se faça a sua vontade e pau na máquina, Pai. Ele falou exatamente, pau na máquina. E avançou. Esses são os campeões. Os campeões avançam. Eu vou passar rápido nesse próximo slide aqui,
Ah, não, esse aqui eu vou ficar legal. Quando eu tive a honra e tenho a honra de trabalhar com grandes campeões, esportes e tal, e eu vou falar para vocês um dos segredos dos campeões. Eu tenho um amigo chamado Milan. O Milan é terapeuta que fez física. Então, nos grupos dele, nas palestras dele, ele fala sobre bomba atômica. Sabe, segundo o Milan, para fazer uma bomba atômica, você precisa de 4 quilos de urânio enriquecido. Todo mundo sabe assim, 4 quilos de urânio enriquecido. Se você tiver 3,990 kg, não faz bomba atômica. Você precisa ter 4, precisa chegar no 4. E o urânio tem que ser enriquecido. Por que eu estou falando isso, gente? Eu tenho visto muita gente lutando 3,990 kg. E o resultado é medíocre. O que eu aprendi? Eu aprendi na minha vida que a partir de um momento, e só a partir desse momento, é que as coisas acontecem. Eu não sou um escritor talentoso. Eu vejo que tem amigos que escrevem e na primeira, segunda rodada o texto sai. Eu vejo que meus livros começam a ficar razoáveis na 7ª vez que eu reescrevo. Até a 6ª está péssimo. Meus amigos leem e falam, isso não vai vender nada. Na 7ª fica razoável, na 10ª fica legal. Se eu parasse na 6ª, era a mesma coisa do que eu parasse na primeira. Eu gostaria que vocês fizessem a sua equipe ter o gás, ter a força para dar 4 quilos de energia. Agora, o urânio tem que ser enriquecido. Não pode ser qualquer urânio. Tem que ser o urânio. Bom, pique. Ramcharan. Essa é uma pergunta que vocês vão mandar muitos e-mails. Eu gosto muito do Ramcharan. É um autor que vocês devem de ler. Qual que é o nome do autor? A Bárbara vai responder. Ramcharan. Então, o Ramcharan e o Gofreikov foi estudar por que presidentes de multinacionais fantásticas, o presidente da American Express, do McDonald's, da Philip Morris, sujeito que ganha entre 50 a 100 milhões de dólares foram demitidos. Vocês conseguem imaginar? O cara ganha 100 milhões de dólares, quase 10 milhões de dólares por mês. E o cara é demitido. Imagina que você ganha 1 milhão de dólares por mês. Você vai dar chance para o azar para ser demitido? Esses 2 pesquisadores foram olhar e falar assim, por que esses caras caíram? Por que eles foram demitidos? Certamente não foi nem por falta de visão nem de conhecimento. Os caras têm visão, têm conhecimento, sabem tudo. Vê, nós estamos falando do presidente da Apple Computer, da IBM, AT&T, Compaq, McDonald's, Kodak, gente do primeiro mundo, do primeiro nível, lá de cima. E os caras, apesar de tudo, foram demitidos. Adaptando o que o Ramcharan e o Gofreikov escreveram, os sinais de fracasso. Ou seja, vocês que são empresários, quais são os sinais de que tua empresa vai quebrar? Vocês que são diretores, gerentes, quais os sinais que você vai ser demitido? Ó, esse slide agora tá sinais de que as coisas vão dar errado para você. Então, primeiro sinal, falta de equipe unida e competente. Essa é a primeira encrenca que você precisa resolver. Eu acredito que uma equipe campeã é composta de 4 aspectos. Primeiro aspecto, a questão dos valores. Quais são os valores que vão estar permeando a relação das pessoas dessa equipe? Quais são os princípios que vão estar norteando toda a conduta dessa equipe? Esse é o primeiro aspecto, fundamental ser definido logo no início de uma jornada de uma equipe. O segundo aspecto é a questão de clareza nos objetivos.
é combinar o jogo, é você ter muito claro quais são as expectativas que um profissional tem do outro profissional, para que ambos consigam alcançar o seu objetivo, o seu resultado e a equipe cresça com isso. O terceiro aspecto importante é a questão da atitude. A atitude, gente, nada mais é do que fazer acontecer e estar disposto a pagar o preço do seu sucesso, da sua realização, da realização da sua equipe. E quarto e último aspecto é a questão da competência. Você precisa ter competência no que você faz. E só tem um jeito para isso, é estudar muito. Tem que ter muito conhecimento e não pode parar de estudar jamais. Esses são os 4 aspectos que são fundamentais para você se tornar um campeão e assim formar uma equipe de muito, muito sucesso. Tem gente que tem uma equipe muito unida de gente incompetente. Ninguém sabe vender e está lá. Todo mundo abraça, todo mundo se beija, mas os caras são ruins. Outros, poucos, têm uma equipe de gente competente, mas desunida. Não serve. Ontem, eu conversava com meu amigo Maurício Vergani, vice-presidente da Embratel. E o Maurício fez uma carreira brilhante como executivo, e ele, no momento, falou assim para mim: Roberto, segredo, contratar gente boa e formar um time bom. Porque são as pessoas competentes, unidas, que levam a gente para o topo. Decisões equivocadas. Então, primeira coisa, você está numa empresa nova, num negócio novo, você tem que entender desse negócio para decidir legal. Então, vê, muitos de vocês eram grandes pizzaiolos. Agora vocês montaram a empresa de vocês. Vocês são donos do restaurante. Dono do restaurante não faz mais pizza. Ele tem que ter um pizzaiolo. Ele contrata o garçom, contrata o assistente, contrata os manobristas, ele administra a equipe. Se você não conhece o seu negócio, a chance de você tomar uma decisão errada é catastrófica. E o Brasil precisa estudar, nós precisamos estudar, para não decidir equivocadamente. Percepção do tempo sem limite. Ou seja, quando o sujeito em Wall Street fala assim, esse ano foi ruim para o McDonald's, mas no ano que vem nós vamos ter um ano bom, ele já está com a cordinha no pescoço. Por quê? Porque não tem o ano que vem. Quando vocês conversam com seus amigos que não estão aqui, porque estão com problemas financeiros, vocês veem gente que vocês admiravam o ano passado, esse ano eles estão quase falindo. Por quê? Porque é tudo muito rápido. Notícias de prejuízo. Notícias de prejuízo. Você é diretor, você está dando notícia de prejuízo. Vai sambar. Perda de clientes e colaboradores. Você está perdendo gente boa da tua equipe. Você está perdendo clientes. Você vai sambar. Falta de foco. Falta de foco. Gente, tem que ter foco. Eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tem mais de 1000 pedidos de palestras. Então, eu tenho que conseguir selecionar aquelas 50 palestras que eu quero dar. As outras que eu não vou atender, eu vou tratar super bem. Quando sair um livro novo, eu vou mandar um livro para quem eu não atendi, vou perguntar como é que ele se sentiu de não ser atendido, mas o meu foco é quem me contrata e paga o que eu quero receber. Cuidado! Essa ideia que eu vejo que fica distorcida, que todo cliente precisa estar satisfeito, vai te levar à falência. Selecione seus clientes e dê uma atenção diferenciada para esses clientes. Querer fazer tudo, querer atender todo mundo, vai levar você para a falência. Foco. Tem que ter foco. O que eu quero da minha vida? O que eu quero desse negócio? O que eu quero desse contrato? Nós brasileiros tendemos a ser muito dispersos. Foco. Organiza. Quando você tiver uma crise, você vai ter a tentação de fazer mais coisas. E o que vai acontecer? Você vai gastar um dinheiro que você não tem, a equipe que já está sobrecarregada vai fazer mal feito mais coisas e você quebra. Quando você tiver com uma crise, então, por exemplo, você tem 100 lojas, você vai olhar quais são as lojas que estão dando lucro, quais as que têm possibilidade de dar lucro a curto prazo e fecha as outras. Geralmente o que o brasileiro faz? Eu vou abrir mais lojas. E aí, bum, quebra. Arrogância. Arrogância. Tem uma frase que eu falo para a equipe que trabalha comigo, as pessoas que trabalham falam assim, gente,
Se você está fazendo uma coisa mal feita, eu preciso que você rapidamente tenha consciência que você não sabe fazer. Por quê? Porque ensinar você a fazer é fácil, mas convencer você de que o que você está fazendo não está certo me dá muito trabalho. Eu nunca demiti alguém por não saber fazer, mas eu canso de demitir gente que acha que é boa e não entrega legal. Por quê? Porque tem uma hora que você desiste. É que nem você casar com uma mulher complicada ou com um homem complicado. Você vai. A pessoa não evolui, não muda. Você desisto. Arrogância. A porta do sucesso, ela é muito grande. Milhares de quilômetros, só que ela tem uma característica. Ela tem 1 metro de altura. Se não se ajoelhar, não faz sucesso. Não faz sucesso. Bom, o Ranchara encontrou como os erros fatais. 3 erros fatais, gente. E eu quero que vocês pensem se são os erros de vocês. Primeiro erro fatal, dificuldade de encontrar a pessoa certa, para o lugar certo. Ou seja, você tem que trazer gente boa. Você tem que trazer um centroavante que marque gol. Você tem que trazer um goleiro que defenda. A gente tem trazido sempre gente meia boca. E o que acontece? Gente meia boca não dá resultado ruim. Gente meia boca dá resultado péssimo. Segundo erro catastrófico daqueles presidentes maravilhosos. Não conseguiram consertar rapidamente os erros das pessoas. Teu gerente comercial não está entregando, você precisa dar um jeito de resolver a questão do cara. Por quê? Porque você não vai conseguir que ele fique 6 meses sem ter um resultado adequado. Terceiro problema, vocês já sabem, já aprenderam de todo dia, dificuldade de fazer os planos darem resultados. Não entregou, morreu. A liderança é, por si só, o artigo mais importante da gestão. 3 estudos recentes revelam que existem 3 causas que levam os líderes à derrocada. A ilusão, a estruturação e a equipe. Então, líderes iludidos, fracassos garantidos. É quando você mistura a realidade com falsas visões do que é real. O segundo aspecto é a estrutura. A estruturação da organização é fundamental para você ter um ambiente mais propício ao crescimento ou mais propício às guerras intestinas. E o terceiro ponto fundamental é a equipe. Líderes modernos não realizam nada sem equipe. Então, equipes desestruturadas, equipes mal selecionadas, mal recrutadas e não alinhadas para o mesmo objetivo, para o mesmo fim, inevitavelmente levam a organização, a empresa, a entidade ao fracasso. Então, liderança exige não se iludir, não confundir sonhos com ilusões, organização estrutural e montagem de equipe. Então, quem são esses campeões? Quais são as características dos campeões, gente? Primeira característica dos campeões, uma atitude, tudo ou nada. Vê, muita gente vai falar assim, pô, mas aquele diretor é tudo definitivo para ele. Os campeões feras são tudo ou nada. Vê, tem 2 jeitos de trabalhar, um jeito chamado eu fiz o possível e um jeito tudo ou nada. Os perdedores trabalham, eu fiz o possível. Quando um cirurgião, eu gosto muito do meu currículo, eu sou médico de formação, trabalhei como cirurgião no começo da minha carreira, depois fui ser psiquiatra e depois que eu fui para o mundo dos negócios e dos esportes. Então, quando um colega cirurgião fala para a gente, eu fiz o possível, eu dei o meu máximo, qual que é a próxima frase? Exatamente, o paciente morreu. O paciente morreu. Eu não posso ter gente que simplesmente fez o possível. Eu tenho que ter gente que faça o que precisa ser feito. Quem são as pessoas que fazem o que precisa ser feito? São as que vão decidir. Imagina o Dr. Zerbini aceitando mais ou menos. Ele nunca teria chegado a ser o cirurgião maravilhoso que ele é.
De compensação, nosso presidente da República aceita um monte de eu fiz o possível. E gente morreu e gente vai continuar morrendo. Por quê? Porque todo mundo está fazendo o possível. Gente, fazer o possível significa deixar teu filho na escola pública. As pessoas precisam fazer o que precisa ser feito. Os campeões, eles são críticos, eles são exigentes e, principalmente, eu vou falar uma frase dura de falar, eles não aceitam erros. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu fico meio maluco quando eu vejo esse negócio de tem que aceitar os erros. Eu tenho certeza que meu amigo Lair Ribeiro, que é cardiologista, não aceita erros por perto. Por quê? Porque nós que fomos criados em centro cirúrgico, a gente sabe que erros de cirurgião são pagos com vida. Eu tenho o orgulho de nunca um paciente ter morrido eu operando. Nunca. Por quê? Por duas razões. A mais importante, porque os meus professores nunca deixaram casos mais complicados do que eu tinha capacidade para fazer. E a segunda, eu era um sujeito dedicado. Mas a bola bateu na trave várias vezes. Você pede um fio Catiguti 4.0, não tem. A instrumentadora não trouxe, todo mundo sabia que precisaria. Aí você grita, todo mundo corre. E quando você, aos 23 anos de idade, senta naquela cadeira da sala do repouso médico, vem um veterano, mete o dedo na tua cara, porque ele escutou a gritaria e fala assim, moleque, não erre, porque erro de cirurgião é pago com vida. Eu vou contar para vocês, a minha cabeça continua sendo a de cirurgião. Se vocês conversarem com o meu amigo Jair, com o Carlos que está filmando, eles vão falar, o Roberto Chiniachique é um chato, porque ele checa tudo. Hoje mesmo eu falei, Márcio, isso aqui não está legal e tal, e você sabe que eu sou chato, né? Eu falei assim, doutor Roberto, eu sei que o senhor é chato porque o senhor quer que as coisas funcionem. Porque eu tenho uma frase que eu digo, vocês não pagam para aceitar erros, vocês não pagam para entender erros, os clientes não pagam para aceitar erros, para entender erros. E no Brasil tem essa cultura de, eu fiz o possível, e os erros vão tirando teus clientes. As pessoas que nós admiramos, elas têm uma atitude de vamos lá, vai filmar, essa porra tem que dar certo. Não é eu fiz o possível. Os campeões, eles não têm essa de eu fiz o possível. Tem que treinar? Eu vou treinar. Tem que lutar? Eu vou lutar. Tem que morder? Eu vou morder. O Vince Lombardi tem uma frase maravilhosa. Ele diz o seguinte, os grandes atletas, eles são bons de vez em quando. Os sensacionais são bons todos os dias. Não só nos jogos, mas nos treinos. Vocês não pagam para de vez em quando o palestrante acertar. Então, a sua empresa não ganha para de vez em quando acertar. Nós temos que ser mais duros com a qualidade dos nossos trabalhos, dos nossos atendimentos. Roberto, a tua empresa tem erros? Tem erros. Mas ninguém entende erros lá. Quando tem erro, nós batalhamos para destruir os erros. Por quê? Porque os erros destroem a vergonha do trabalhador. Destroem a vergonha do teu filho. Teu filho repete de ano, e você fala, tem que estudar, repete. Chega uma hora que você já não tem moral quando fala com o teu filho, ele já não tem moral para ir para estudar. Alguma coisa tem que ser feita. Os campeões têm essa atitude, de tudo ou nada. Sabe, quem é bom é valorizado na tua empresa, ou você fica sempre reclamando de quem faz mal feito? A gente tem que entender, os campeões, eles definem, eles sabem o que tem que ser feito, eles fazem o que precisa ser feito e eles celebram a vitória. A segunda característica dos campeões, desbravadores de fronteiras. Ou seja, gente, aonde que está esse mundo de clientes? Aonde que está esse mundo de negócios? Eu preciso ir lá buscar. O que eu vou fazer? De novo, aquele empresário em Bangalore
que vai para os Estados Unidos oferecer call center em Bangalore. Ele tinha dinheiro para esse negócio? Não tinha. Ele ofereceu o quê? Uma possibilidade, uma certeza, um brilho no olhar. Eu sugiro fortemente que vocês desbravem os negócios de vocês. Aonde estão os clientes? Esses dias eu fui visitar a fábrica Tajima de guitarras. Todo mundo está reclamando que o dólar está baixo. O meu amigo Ney, presidente da Tajima, o que ele fez? O dólar está baixo? Foi para a China, visitou fábricas de guitarras e hoje uma linha da Tajima, que é a mais popular, é feita na China. E ele compra essas guitarras por R$150, as lojas vendem por R$300. E as guitarras que a Tajima faz no Brasil continuam maravilhosas. Alguém tem que pegar o avião, ir para a China sem conhecer nada e se informar. Esses são os verdadeiros campeões. Os campeões não ficam sentados esperando a sorte buscar. Você tem que buscar sorte, você tem que buscar oportunidade. Responsabilidade pelo resultado. Todo mundo já sabe que os campeões sabem o que define minha carreira: os resultados. Os resultados. Agora, eu não vou falar mais sobre a importância do resultado, porque você já sabe a importância do resultado. Eu vou falar para você sobre a importância de você assumir a responsabilidade pelo resultado. É um absurdo que a gente continue tanto tempo com esse problema na aviação e ninguém tenha vergonha na cara de pedir a demissão. Ninguém tem vergonha na cara de demitir alguém. Por quê? Quando dá certo, o presidente vem e aparece. Quando dá errado, ele manda o interlocutor. Nós, campeões, sabemos que nós somos responsáveis pela vitória e pela derrota. E eu quero falar para vocês, não andem com pessoas que só falam das suas vitórias. Por quê? Porque elas são hipócritas, mentirosas e vêm de um mundo que não existe. Na vida de qualquer campeão, o sujeito perdeu, o sujeito errou, as coisas não deram certas, mas eles mantiveram o prumo. Quando der errado, isso está num livro do Jim Collins, chamado, em português ficou Feitas para Vencer. O Jim Collins diz o seguinte: os presidentes fera, quando as coisas dão errado, eles falam, eu errei. Quando as coisas dão certo, eles falam, eu tive sorte, a equipe foi boa. Ele nunca fala, eu acertei. Ele nunca fala sequer, nós acertamos. Ele sempre fala, a equipe acertou. Nós demos sortes. Nós demos sorte. Por que vocês dobraram o faturamento no ano passado? Responda assim, porque nós demos sorte. Porque a equipe trabalhou bem. Jamais use você no meio da história. Quando der errado, você chama e vai na frente da equipe e pede desculpas. Pede desculpas. Assume a responsabilidade. Você decidiu, todo mundo foi na sua estratégia e a sua estratégia se mostrou errada. Você tem que pedir desculpas. Eu sei que dá trabalho. Às vezes eu tomo decisões erradas lá na editora e as decisões levam a resultados ridículos. Me dá trabalho chegar e falar, gente, desculpa, eu errei, a decisão foi inadequada e eu quero dar os parabéns porque vocês fizeram o resultado de vocês, o trabalho de vocês. Assuma o erro. Isso cria uma dignidade e principalmente isso cria uma motivação para você crescer e para você mudar. Eu tenho que me comprometer com o meu futuro, nas suas ações. Vê, quando eu faço um doutorado e deixo, cada aula que eu assisto é uma palestra que eu deixo de fazer. Eu estou me comprometendo com o futuro. Quando vocês passam um sábado assistindo esse nosso evento, com esses grandes palestrantes, vocês estão se comprometendo com o futuro. Eu vejo que os debates sobre comprometimento têm sido feito muito comprometimento com a empresa. Eu diria, precisamos criar um comprometimento com o futuro da empresa. E eu quero falar uma palavrinha sobre como que eu quebro o comprometimento para vocês, empresários executivos.
Eu quebro o comprometimento quando tem injustiça na minha empresa. O maior quebrador de comprometimento se chama injustiça. A mulher topa cortar os benefícios, topa. Ela entende que a empresa está num momento difícil, mas ela vai desmotivar, ela vai perder o comprometimento quando ela vê que pelo fato dela ser mulher, ela ganha 30% a menos do que o companheiro homem pelo mesmo cargo. Aí você quebra o comprometimento. O sujeito de 60 anos aceita perder os benefícios, mas você quebra o comprometimento dele quando ele percebe que o fato dele ter 60 anos e, portanto, ter dificuldade de arrumar outro emprego é um instrumento de você pagar menos para ele. As injustiças nas empresas têm destruído as empresas. Frequentemente são promovidas as pessoas que fazem melhor jogo de poder, jogo de cintura, fofoca. Por isso que eu não gosto do Aprendiz. O Aprendiz é um programa que ensina você a fazer jogo político para ganhar. E o que acontece nas empresas? São promovidas as pessoas que vão no batizado do teu filho. E no batizado do teu filho não serve para nada da empresa. Aquele puxa-saco é promovido. O outro que ficou trabalhando no escritório até tarde, não apareceu, ele só ganha mais trabalho. Eu vejo que as revistas de carreira falam sobre a importância do marketing pessoal, do network. Legal, mas vocês nunca vão me ver num jantar. Por quê? Porque eu estou fazendo doutorado. 80% das contratações são feitas por indicação. Só que quando você pergunta para a pessoa, aonde você conheceu esse cara? Conheci no jantar da DVB, da BRH, do Lions, do Rotary. O que você sabe sobre a competência desse sujeito jantando com ele? Nada! Em compensação, aquele sujeito que ficou na empresa trabalhando e não foi para os jantares, não é reconhecido. O comprometimento só vem com uma sensação de justiça. Uma certeza de que na empresa vai ter justiça. Eu sugiro fortemente que vocês, hoje à noite, se fizer frio, tomem uma taça de vinho e pensem assim, quais os lugares da minha empresa que tem injustiça? E eu vou atacar esses focos de injustiça segunda-feira, como primeira lição da conversa com o Roberto Chiniachik. A injustiça destrói comprometimento. Revolucionar o sucesso. O tempo todo eu preciso revolucionar o sucesso. Está dando certo? Joga fora. Está dando certo? Joga fora e inventa para outro. Os meus slides estão lá no site. Pega eles. Por quê? Porque eu já estou escrevendo um livro sobre gestão de crises. Tudo que você faz tem que estar velho. Por quê? Porque você está criando um novo. Um belo exemplo de revolucionar sucesso. Madonna. Não é da minha turma, mas o tempo todo a maravilhosa Madonna revoluciona. Exemplo, o pessoal da minha geração, Beatles. O tempo todo eles iam fazendo coisas novas e jogando para o ar o que faziam para fazer o novo. Lições de vida. Vou fazer uma partezinha de lições de vida para vocês. Eu já vivi bastante, né? Já tive a oportunidade de trabalhar com muita gente, todos os tipos de pessoas, de tudo, né? Então, vou falar algumas lições de vida para a gente conversar aqui. O Tejão, meu irmão, fala uma frase que eu acho massa. Quem quer voar como águia, tem que andar com águias. Porque se você andar com peru, você vai acabar falando glu-glu. Gente, as pessoas com quem você anda vão decidir você. Mas principalmente eu estou falando para vocês, atenção com quem vocês andam. Cuidado com as pessoas que não querem o teu bem. E principalmente cuidado com pessoas invejosas. Pessoas invejosas, elas matam. Elas secam. Né? Aquele amigo invejoso que vai na tua casa domingo à tarde e fala, nossa, que pé de arruda bonito. Aí quando você seca. Gente, muita atenção. Outra coisa que eu acho fundamental, eu quero falar para vocês, gente, tudo é trabalho, tudo é vida. Muita gente fala assim, Roberto, como é que você separa? Eu quero falar para vocês, não separa, mistura tudo. Mistura casamento, amor, família, diversão, com trabalho, tudo.
sabe? E eu principalmente quero falar uma coisa para vocês. Eu estou vendo uma geração de novos jovens sendo formado, muita gente bundona. Por quê? Porque o pai, ele se mata, mas ele protege o filho. E o filho não aguenta a porrada. Quando o menino entra na faculdade e tem que arrumar um estágio, a vida começa a dar porrada na cabeça. Ele, meu Deus, mas não era assim que eu imaginei o mundo. E começa a usar droga e fazer besteira. Eu estava dando uma palestra em São Luís do Maranhão e voltava sexta-feira, e voltaria sábado para São Paulo. Me liga um diretor do Grêmio e fala assim: Roberto, a gente tem 3 jogos, precisa ganhar um de qualquer jeito, e eu queria que você viesse esse final de semana para a gente ganhar esse jogo, não entrar no último, que aí é o inferno. Aí eu peguei, falei, opa, legal, mas sabia que é encrenca. Time que está sendo rebaixado, o clima é pior do que de funeral, de velório. Chegar num time que está para ser rebaixado é uma tensão, porque você nem cumprimenta, o presidente fala assim: vai dar para ganhar? O jornalista já entra assim: pô, Roberto Chiniachique, vai dar tudo errado. A torcida já começa a gritar, os jogadores falam: quem é esse pentelho aqui que vai me dar mais trabalho? E a gente pá, aí começa o jogo. O Ronaldo, o pentelho do Ronaldo me perde um pênalti. Vocês acreditam? A gente precisando ganhar, ele perde um pênalti. E o zagueiro do Grêmio escorrega e o outro time vai lá e marca um gol. Quando foi na hora de entrada do vestiário, o técnico falou assim: Roberto, o time está contigo, cara, porque só precisa segurar os nervos dele para a gente ganhar esse negócio. Entra no vestiário, o pessoal do ataque possesso com o zagueiro que tinha escorregado. E nesse mundo de esportes, principalmente do futebol, eu preciso falar para vocês, as coisas não são conversadas num nível subjetivo, como que nós conversamos nas organizações. Os caras são muito objetivos nos comentários dele. Os caras já saem na porrada entrando, braço subindo, o nego querendo bater um no outro, e o pai gritando. E aí, nessa situação, você não pode falar: gente, dá para vocês fazerem um favor de parar, analisar esse momento, fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo para nós tomarmos uma nova opção, com uma atitude profissional? Não dá para você falar isso. Se é que vocês me entendem onde eu quero chegar. É uma palavronaiada, e você tem que gritar e mandar naqueles lugares mesmo. Chamar os caras de: pô, você é um covarde. Em vez de atacar no defensor do outro, você vem atacar no teu defensor, que é teu amigo. Você é um homem, é um covarde, seu verme. Putz, vai desse nível. Aí o Ronaldinho, maravilhoso Ronaldinho, me marca 2 gols de falta. E a gente ganha. E aí depois: Ronaldo, pô, cara, não, doutor, é que eu queria dar mais graça pro jogo. Desgraçado, nós estamos precisando de graça. Mas também tem um lado legal de quando tudo dá certo, tudo dá certo. O Arthur lembra até hoje desses momentos em que precisava ganhar um jogo para a gente dar certo na vida. Quando ele sai para porrada agora, ele não fica muito reclamando, porque ele vê que esse é o mundo. Esse é o mundo de desafios. Às vezes meus filhos falam assim: pai, estou precisando de uma grana extra. Opa, pai, precisa de uma grana extra. O que faz? Vai vender livro nas palestras. Esse é o mundo, gente. Mistura tudo. Mistura tudo. Um comentário único sobre o Ronaldo. Está passando por um momento de estresse, de cansaço. O Ronaldo, ele fica com a bola 24 horas por dia. Ele almoça com a bola, até hoje, ele almoça com a bola, conversa com a bola, faz alongamento com a bola, totalmente apaixonado pela bola. Até para ele é muito complicado falar: vou ficar um tempo sem jogar, ele é apaixonado. Agora, eu queria falar para vocês, para a gente já ir fechando, o que é qualidade de vida? Gente, qualidade de vida é viver com paixão. Outro dia eu fui dar uma palestra em Ribeirão Preto, e tinha uma pessoa lá chata, era um curso, né, um MBA, e uma pessoa assim: Roberto, eu saí de São Paulo, lembra que todo curso pequeno tem gente chata, o cara quer aparecer mais do que a gente, né? Eu sei, você não sabe, né? E essa senhora realmente, ela frequentou muito bem a escola de chatice, era uma chata com doutorado e PhD e tudo. E uma hora ela falou assim: eu saí de São Paulo porque eu queria qualidade de vida, então eu almoço em casa, eu chego em casa cedo, assisto todas as novelas, aí a gente vai para o nosso rancho, para o nosso sítio final de semana, fica pescando. E vocês lá em São Paulo não têm qualidade de vida.
falei, pô, eu morreria de tédio, eu teria que tomar antidepressivo nessa vida. Para mim, qualidade de vida é viver com paixão. Adoro São Paulo. Vou passar férias em Nova York, lógico. São Paulo é a menor cidade que eu consigo viver. Eu quero uma cidade que me dê palestras, seminários com os melhores palestrantes sábado. Eu quero estudar na USP, que eu tenho aula com prêmio Nobel. Eu quero um lugar que a gente possa tocar numa banda de rock, que a gente possa ligar para um amigo, o amigo vá conversar com você, o cara sabe. Gente, deixa para dormir quando você morrer. Eu falo para os meus filhos, gente, dá para fazer tudo, só não dá para dormir muito. Não precisa abrir mão de nada. Não precisa abrir mão de nada. Faz tudo. Mas, agora, só dá para fazer se você estiver apaixonado. Quem estiver apaixonado pode dizer, eu tenho qualidade de vida. Quem não tem, foge da vida. Bom, eu sempre termino falando de felicidade. Não esquece de ser feliz, tá, gente? Felicidade não é feita de coisas complicadas. Felicidade é feita de coisas grátis, simples. Um abraço de amigo, um obrigado. Essas coisas deixam a gente felizes. Agradecer. Quero pedir para vocês estão com as pessoas da empresa, as pessoas, seus amigos, família. Eu quero pedir para vocês, fiquem em pé, abrace 2, 3 pessoas, mesmo quem você não conhece, fala assim, obrigado. Fala obrigado por alguma coisa. Vamos embora, time. Que maravilha! Agradecer é fundamental. Legal, vamos sentar? Que time maravilhoso, que time maravilhoso. Bom, legal. Eu gostaria de falar para vocês, não esquece de ser feliz. E ser feliz tem muito a ver com agradecimento. A gente aprender a agradecer. E eu gostaria de pedir para vocês hoje, em algum momento, liga para os seus filhos para dizer eu te amo para os teus filhos, para agradecer para os seus filhos. Muita gente fala para mim, Roberto, eu me sinto culpado que eu não tenho tempo para curtir os meus filhos. Eu falo, por que você não curte? Porque eu trabalho muito. Gente, o triste não é quando você está trabalhando. O triste é quando você volta para casa, dá um beijo formal na turma, abre a geladeira, pega uma lata de cerveja e vai no computador. Aí você mata. Você mostra para sua filha que ela é mais insignificante que uma lata de cerveja. Você mostra para o seu filho que ele é menos importante que o computador. Aí você arrebenta. Está trabalhando, dá 150% do seu gás. Agora, está em casa, vai beijar teus filhos, curtir teu amor. Quero pedir para você, hoje pega o celular, ou quando chegar em casa, chega para o teu filho e fala assim, filho, eu te amo. É isso que é ser legal, um pai legal. Eu sei que tem pai tão bravo que se falar, filho, eu te amo, ele vai falar, papai, está tão ruim assim as palestras? E já que eu falei de filhos, quero falar de pais. As árvores mais altas têm as raízes mais profundas. O sábio agradece. O medíocre reclama. O medíocre fala, mãe, não pedi para nascer, você que pôs no mundo agora aguenta. O sábio agradece. Não esquece de agradecer. Almoço de amanhã. Almoço de domingo. Na frente dos teus irmãos, dos teus cunhados, dos teus filhos, dos teus sobrinhos. Pega na mão do teu pai velhinho e fala assim, pai, eu amo você, obrigado por tudo que você me deu. Pega a sua mãe de jeito, dá um beijão, ela fala assim, mãe, obrigado por tudo. É isso que é ser homem, é isso que é ser mulher. Ser mulher, gente, é falar eu te amo para a mãe. Não é dar esporro nos outros, é beijar tua mãe. Ninguém pode dizer eu sou fã do Roberto Chiniachique se não consegue beijar a mãe. Ninguém pode dizer adoro os seus livros se não consegue beijar seu pai. Eu sempre vou... Essa é uma mensagem que vocês podem carregar. Beije as pessoas importantes da sua vida. Agradeça para a moça do cafezinho da tua empresa. Agradeça ao teu motorista. O campeão, ele agradece. Demorou tempo para eu ensinar isso para o André. André marcava gol, corria para a torcida. Quando você marca o gol, agradece quem fez o passe. Porque quando você agradece, você recebe mais. Quando você não agradece, você interrompe o fluxo. Eu quero que você hoje
Pega as pessoas da tua empresa, teus amigos, agradeça. E eu quero que você toda semana se proponha a agradecer. Não ao teu chefe, agradeça ao chefe, mas principalmente às pessoas da tua equipe. Para terminar, eu vou falar a coisa mais importante da minha vida. Eu sei que muita gente sempre fala, pô, ele termina sempre brega, né? Tem gente que não gosta que eu termine desse jeito e eu preciso avisar vocês, eu vou terminar sempre desse jeito. Para mim, viver não é colecionar números na conta bancária. Para mim, viver não é colecionar bens na declaração de imposto de renda. Para mim, viver é realizar o melhor que eu conseguir, meu compromisso com o Pai do céu. Eu sou um sujeito que rezo muito. Uma das coisas que eu mais peço nas minhas orações é: Senhor, dai-me sua luz para que eu faça tudo o que eu falei para o Senhor que eu ia fazer quando viesse para cá. Que nem dizia, né, o campeão não é o cara que tem carro importado, roupa de grife. O campeão é aquele sujeito que toca o dia na empresa, chega à noite em casa, cansado, cuida das coisas da casa, e quando você põe a cabeça no travesseiro, nosso Pai do céu entra no seu quarto, põe a mão no seu coração e fala: obrigado, meu filho, obrigado, minha filha, por continuar a minha criação. O grande barato da vida, a gente servir a Deus, estar com Deus. Que nem dizia a minha mãe lá na vilinha pobre que a gente vivia, está na Bíblia: o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é uma fria. Eu estava fazendo uma palestra em Aracaju, estava sentado para começar, e a organizadora do evento falou assim: Roberto, tem uma jornalista aqui, você pode atendê-la? Eu falei: pô, tem que ser rapidinho, tá? Ela falou: não, é rapidinho. A moça chegou, uma garotinha, não sabia nada, né? Eu falei assim: puxa, você é tão jovem, há quanto tempo você é formada? Ela falou assim: não, doutor, eu estou no primeiro semestre de jornalismo. Eu falei: puxa, e te contrataram? Meu tio é dono do jornal. Ela não conhecia Roberto Chiniachica, não conhecia nada, só ia lendo e falando. E eu assim: pô, preciso terminar logo esse negócio por todos os motivos, especialmente que a entrevista estava muito chata. Mas essa pessoa fez a pergunta mais importante da minha vida. Ela olhou lá e falou assim: nossa, o senhor já vendeu mais de 6 milhões de livros? Eu falei: já. Ela falou assim: o que o senhor faz quando o senhor pensa que mais de 6 milhões de pessoas leem seus livros para tomar uma decisão na vida deles? Eu falei: eu rezo. Eu rezo e peço para Deus me dar coisas legais para eu escrever para eles. Quando eu chego aqui, vejo essa casa lotada. Quando eu vou numa cidade do interior e vejo aquela fila de carros, de pessoas indo escutar o que eu tenho para falar, eu só faço uma coisa, gente: eu rezo. Rezo e peço a proteção de Deus. Porque eu sei que se eu estiver servindo a Deus, eu vou fazer algo que vale a pena. E se eu estiver contra Deus, mesmo que ganhe todo o dinheiro do mundo, esse dinheiro vai ser um dinheiro podre, sujo, que só vai trazer felicidade para quem me pagar e para quem receber. O grande barato da vida é servir a Deus. E esses são os verdadeiros campeões. Quero agradecer o pessoal da Caliar por essa organização, esse evento maravilhoso, mas mais do que tudo, gente, quero agradecer a vocês pelo brilho no olhar, por vocês estarem aqui num sábado de manhã, porque isso mostra que já já a gente deixa esse país do jeito que é para sempre. Felicidade para todos nós. Obrigado. Opa, obrigado.